É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu tô feliz. Eu tô num espaço que eu gosto, que é na nossa ONG, do Geração do Bem, e com uma pessoa que eu amo muito, né? Ele sabe disso, que é o Padre Carlos. Ele participa toda semana do nosso programa. Mas, às vezes eu peço, padre, vamos conversar um pouquinho? Porque a gente precisa falar para o pessoal lá de casa, né, padre? Sempre peço, falo, tem algumas coisas que estão me deixando louca, me ajuda. E ele me socorre. Eu já falei, é uma bênção na minha vida, é uma bênção nesse programa, mas tá tudo muito difícil, né, padre? A gente entender como ser humano. Tá, primeiramente, né, boa noite, muito obrigado, né, mais uma vez pelo carinho, né, por esse espaço que a gente tem aqui, né, e como você diz, as coisas estão difíceis, né, e a gente caminha por um lado, muitas vezes, que eu falo assim, né, Deus precisa dar um jeito, porque nós estamos, parece que fugindo, né, de algumas coisas, né, parece que, não o mundo, né, o mundo tá do jeitinho que Deus fez, né, mas as pessoas têm perdido referência. Você falou agora, perdido referências. Tá difícil demais também achar referências, né? Quando a gente fala referência, o que a gente primeiramente pensa? O que é uma referência? Deus. É quando eu olho para algo e falo assim, nossa, eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de ser assim, ou eu gostaria que na minha vida fosse desse jeito. Mas vamos entender, existem referências boas e existem referências más, não é? Quando eu permito que as coisas más contaminem a minha vida, isso não é uma boa referência. Então, o que vai acontecer? Eu vou me perder. E aí, qual é a primeira coisa que a gente perde? O sentido da vida. E aí é perigoso porque quando eu perco o sentido da vida, quando eu perco o sentido daquilo que eu sou, de quem eu sou, primeiramente nós precisamos pensar isso independente de religião, independente da minha crença, daquilo que eu creio. Eu preciso acreditar que eu sou de Deus primeiro. Eu não sou desse mundo. Nós precisamos, independente, de novo vou dizer, daquilo que nós acreditamos, da nossa fé. Nós somos de Deus, nós não viemos do nada. Claro que a gente sabe que tem pessoas agnósticas, ateístas e por aí vai, a gente respeita, ok, mas nós que muitas vezes deixamos de pensar em Deus, de acreditar em Deus, nós vamos perdendo o sentido das coisas. Então, o senhor falou uma coisa que a gente está muito, como que eu vou dizer, a vida da gente está muito agitada, eu não sei. A qualidade de vida do ser humano está muito baixa, né? Hoje a gente vê tantas coisas, né, falando assim, saúde mental, qualidade de vida, e a gente precisa realmente pensar nisso. Por quê? Porque hoje, e vamos retomar um pouquinho, quando nós estávamos na pandemia, né, que a pandemia teve aquele boom, que nós tivemos que ir para dentro de casa, que a gente teve que ficar lá dentro de casa, o que aconteceu? Teve uma outra epidemia, que foi os casamentos que foram sendo desfeitos, as famílias que foram sendo desfeitas. Por que isso aconteceu? Não é regra, tá, pessoal? Não é a verdade pura e absoluta, mas o que aconteceu? Muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente vai perdendo essas referências, a gente vai perdendo contato com a pessoa, porque a gente muitas vezes está preso a quê? Ao celular. Nós estamos presos às mídias. Agora todo mundo tem que ser bonito, usa filtro, né? Eu não sei usar filtro, não sei fazer nada, é por isso que às vezes eu falo que eu não entendo nada de internet, porque usa um filtro. Tem que ter aquele padrão de beleza, tem que ser todo mundo sorrindo, todo mundo bonito, todo mundo bem na fita, é isso? Nem sei se usa mais essa palavra, todo mundo na fita, né? Porque, eu sou das antigas. Mas é bem isso, né? A gente hoje, e aí voltando, né? Na pandemia, a gente perdeu a referência. E o que aconteceu?
As pessoas tiveram que confrontar com a realidade delas. De pessoa, o eu enquanto eu, e daqueles que convivem comigo ao meu redor. E quem que é as primeiras pessoas que convivem com a gente? A família. A família. Então, quando a gente teve que lidar com isso, foi muito difícil. Porque a gente vê que as pessoas não são perfeitas. Elas têm as qualidades, têm as virtudes, porém, têm os defeitos. E isso, hoje em dia, é inadmissível. A internet, a mídia trouxe uma coisa muito ruim. E, gente, não estou dizendo mal das mídias, não estou dizendo mal da internet. Não, a gente tem que viver agora. Estou dizendo hoje. que da maneira como a gente muitas vezes vive, é errado. Hoje, qual é o padrão de beleza? O padrão de beleza é você, as mulheres, né, ter um corpo escultural, de academia, os homens, né, ser bombados, né? E aí o que acontece? Não é a realidade de todas as pessoas. Muitas pessoas não têm nem condições de ir a uma academia, fazer aquele corpo perfeito. Claro que hoje a atividade física não é algo só de academia, né? Daqui a pouco os donos da academia vão me bater, né? Mas a gente pode fazer a atividade física sem estar numa academia. Claro que numa academia com um profissional bom, qualificado, é excelente, né? E quisera Deus que todo mundo tivesse essa condição. Porém, não é todo mundo que tem essa condição. Mas a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo como padrão de saúde, como um benefício que vai ajudar na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Não como uma escravização. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ter o corpo perfeito. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão até para procedimentos que podem dar errado. Como eu já conheço pessoas que infelizmente perderam a vida numa mesa cirúrgica, tentando buscar o corpo perfeito, tentando buscar a forma perfeita, porque as pessoas hoje ditam regras, a internet dita regras, e com medo de ser rejeitado, e aqui está um ponto crucial, muitas vezes essas coisas acontecem porque a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo, né, de não ser desejado, e aí a gente foge daquilo que é essencial. E o que é essencial? A gente estar bem com a gente, primeira coisa. A gente precisa estar bem com a gente. Claro que se eu estou vendo que eu não estou com o peso ideal, né, que minha saúde não está boa, porque, né, o corpo fala, né? O corpo ele grita, né, ele nem fala, ele grita. Quando alguma coisa está ruim, né, estamos fora do peso, né, ideal, isso faz mal para a nossa saúde. Né? É questão de saúde, mas eu não posso deixar que isso me escravize. A gente precisa entender, queridos, que nós somos feitos, nós seres humanos, nós somos feitos para viver em sociedade. Nós somos feitos para viver em comunidade. Nós não nascemos para estar sozinhos. Nós nascemos para depender, sim, uns dos outros. A gente não pode fazer tudo sozinho. Por exemplo, fazer um programa desse, para eu estar lá na igreja, fazendo as coisas que a gente faz. Eu não faço nada sozinho. Não, ninguém. A gente precisa sempre do outro para nos apoiar, do outro para nos acolher, para o outro falar assim, olha, eu acho que isso não está legal, que isso pode mudar de alguma forma. Então a gente hoje vive essa escravização, de novo eu vou dizer, até mesmo do individualismo. Por quê? Eu pego o meu celular e eu gravo aquilo que eu quero, posto nas redes, eu mesmo uso os filtros, né? E até, eu confesso que até eu muitas vezes uso o filtro, por quê? Porque o que é o filtro? Para a gente tirar as manchas, né? Porque as pessoas uma vez, um segredo, gente, falaram assim, o senhor tem coragem de fazer botox? Não. Primeiro que eu não gosto de agulha, eu tenho pavor de agulha, né? Eu acho que a gente se descaracteriza e a gente muitas vezes, né, vai perdendo, né, a mão e a gente vai querendo ficar do jeito que as pessoas acham que a gente tem que ficar e a gente perde aquilo que a gente é. E aí eu lembro aqui de um santo, ele não é santo ainda, né, mas ele foi beatificado, Carlos Acutis. Ele é um jovem que morreu com 15 anos, né, e ele dizia assim, nós nascemos originais e morremos como cópias. Né? A gente nasce original, a gente é o que Deus fez
mas no decorrer da vida a gente vai copiando aquilo que os outros querem que a gente faça. A gente vai copiando as pessoas e isso a gente vai perdendo a nossa identidade. E perde um pouco a essência, né? Perde a essência, exatamente. Porque eu falo, eu brinco, às vezes aqui no trabalho voluntário, que o dia que a minha vaidade for maior que a minha caridade, eu tenho que parar e repensar nas minhas atitudes. Gente, o papo tá gostoso, mas daqui a pouco, do breve intervalo comercial, a gente tá de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. O Seminário Maria Imaculada em Brodowski é a casa de formação dos futuros padres da Arquidiocese de Ribeirão Preto. E para ampliar a sua capacidade em receber jovens e moços que desejam ser padres, a nossa Arquidiocese lança a campanha Um Dia de Trabalho para o Seminário. Você, católico da nossa Arquidiocese, participa doando um dia de trabalho, faz uma única doação, através da nossa chave Pix ou do nosso QR Code, e assim nós conseguimos transformar este espaço, que hoje é um sonho, numa realidade. Participe você também da formação dos futuros padres da nossa igreja. E assim teremos não só melhores padres, melhores sacerdotes, mas contribuímos para uma igreja viva e ativa da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. E voltamos do nosso break, mas vamos lá, padre. A gente estava conversando, assim, nos bastidores, né? Porque a gente conversa bastante, dessa correria, dessa falta de qualidade, né? As perdas existem, sim. Mas o senhor falou uma coisa que me tocou, é o medo da rejeição. Mas nem todo mundo é obrigado a amar todo mundo, a gostar de todo mundo. Não é assim? Eu posso ser rejeitada por um, mas eu sou amada pelo outro. A gente não é obrigada a gostar de tudo, né? Nem de tudo, nem de todos. Eu sempre uso a expressão assim. Já pensou se todo mundo gostasse do azul? O que seria do amarelo?
O que seria do vermelho? O que seria do verde? Né? Mas é bem isso. A gente precisa entender que a gente precisa amar a todos. Respeitar, amar. Respeitar a todos, né? Isso é uma regra da religião, né? E da vida, porque a gente precisa amar as pessoas, a gente não pode ter ódio no coração. Porém, o gostar, é engraçado que quando a gente vai conversar com um casal e eles estão passando por uma dificuldade, as pessoas eu sempre faço a pergunta: você ama ainda? Por quê? Aí a pessoa de repente me responde assim: eu gosto. Eu falei: não, você não entendeu a pergunta. Você ama? Porque gostar, eu gosto das pessoas, eu gosto de uma fruta, eu gosto de um lugar, eu gosto. Agora, amar é mais profundo. O amar, o que significa o amar? Amar significa eu amar na totalidade, amar nos defeitos e amar na qualidade, amar naquilo que é o todo. Porque já pensou se você for, eu amo, mas aí a pessoa faz a primeira coisa, você desiste dela. Eu gosto de uma frase, né? Amar é escolher estar com a pessoa. E, gente, nós não estamos dizendo isso de marido e mulher só. Nós estamos dizendo isso no geral, né? Nas relações todas que nós constituímos durante a nossa vida. Porque, por exemplo, nós não temos obrigação de ser amigos de todo mundo. Hoje eu acho tão... eu fico tão assim, vejo as pessoas iludidas, né? Eu tenho 20 milhões de seguidores na mídia social. Eu tenho não sei quantas mil. Mas será que conhece todo mundo? É bom, é legal, principalmente quando a gente tem um trabalho, né? E o número de seguidores reflete que a gente está crescendo, que a gente está se melhorando quanto profissional. Isso é ótimo, mas o que tem por trás disso? Será que eu estou valorizando essas pessoas porque elas estão me seguindo por aquilo que eu sou ou fantasiando? Porque a gente muitas vezes pode pensar assim: nossa, as pessoas gostam de mim, eu tenho tantos seguidores. Mas a gente também tem que entender um detalhe: muitas vezes as pessoas estão lá porque elas são curiosas. Ô padre, eu queria saber o seguinte, porque às vezes fica na dificuldade, porque eu não aceito muitas vezes algumas atitudes, mas eu gosto da pessoa, eu amo a pessoa, né? E isso... o pessoal pode entender assim: mas ela gosta de todo mundo. Não é. Eu aprendi a respeitar o ser humano, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem gosta de todo mundo não gosta de ninguém. E quem quer agradar a todo mundo não é... E tem uma outra ainda que diz assim: todo aquele que vive rodeado de pessoas, por que ele vive rodeado? Porque ele está tentando agradar todo mundo da mesma forma que ele quer ser agradado. Isso não é verdade, né? O que eu preciso entender da vida? Eu preciso amar e respeitar todas as pessoas nas condições que elas me oferecem. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm noção do que elas fazem, daquilo que elas estão me entregando. Não é o que eu desejo. Porém, eu preciso respeitá-las, eu preciso amá-las, eu preciso acolhê-las. A gente hoje vive uma situação no mundo onde as pessoas, principalmente na internet, condenam, falam coisas desagradáveis, não é? E a gente não pode permitir que isso se alastre. Porque a palavra de Deus, ela é clara para nós. Nós precisamos amar. Conviver é uma outra situação. Sim. Né? É outro âmbito, é outro jeito. Porque a gente, muitas vezes, precisa também entender que a gente ama, mas determinadas pessoas não podem fazer parte da nossa vida. E eu particularmente aprendi isso na vida. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão por aquilo que a gente pode oferecer, não por aquilo que a gente é. Então isso vai fazendo com que as relações se tornem, o que a gente hoje ouve muito, né? Relações tóxicas, né? Porque eu só estou do lado dessa pessoa, eu estou com ela porque ela pode fazer isso. Me convém. Porque me convém. E aí a gente perde, né, a referência que a gente falava lá no começo. Então a gente precisa ir descobrindo que o amor que a gente precisa ter pelas pessoas é um amor ágape. Eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão, né? O amor ágape é o quê? É o amor que Deus tem por nós.
Porque o amor, ele não requer troca. O amor não requer espera. Eu esperar do outro. Eu vou dar se ele me dar em troca. É incondicional, né? É incondicional. Né? Eu não tenho que amar porque o outro vai me dar condições. Eu amo porque eu escolhi amar. Eu amo porque eu sei que o amor é o que me liberta. E o mundo hoje está sedento de amor. Né? Por isso hoje a gente vê, eu fico assim nas redes sociais, né? Quando eu vejo, né? As pessoas falam assim, eu amo fulano, eu amo ciclano. Primeiro, gente, que a gente não precisa mostrar para todo mundo que a gente ama ciclano, beltrano. A gente tem que amar. Amar não é de se declarar a todo tempo. Claro, se você quiser colocar, você é livre para fazer o que você quiser. Mas a gente tem que pensar, é de verdade? O amor tá meio banalizado aí, né? Eu escuto tantas pessoas dizendo assim, eu te amo, eu te amo. Ama mesmo? Jesus, ele fala para nós, ele fala poucas vezes, eu amo. Mas o amor dele, a gente sabe que é atitude. Ele não disse para nós assim, eu te amo, e não fez nada. Ele foi para uma cruz. Então, quer amor maior que esse? Não tem amor maior do que esse. Aquele que dá, e na palavra de Deus está escrito, será que eu daria minha vida por alguém? Isso é amor. Eu creio que a mãe, ela daria a vida dela por um filho. E na teologia a gente diz que o único amor que se compara ao amor de Deus é o amor de mãe. O único. Então a gente ama, mas a gente coloca muitas reticências. Eu amo, mas... E aí vem as frases, né? Se você, quando você... E a gente, para amar, não tem que impor essas condições. O amor é incondicional, né? É incondicional. E aí a gente vai vivendo, né, eu falo que a gente vive num mundo hoje caótico. Tá vazio, né? Tá uma coisa diferente. Né? A gente fica muito triste com isso. Porque a gente fala assim, saúde mental, qualidade de vida. Não é isso, gente. As referências. É o amor verdadeiro. Falam, o povo precisa de mais amor. Mas que amor? Hoje, entendeu? Eu vou pegando esse gancho, hoje as pessoas dizem assim, né? As mães para os filhos. Eu não digo não para o meu filho porque a vida vai dizer não. Vai dizer não, com certeza. Porém, o pai e a mãe, eu ouvi isso numa palestra uma vez e isso ficou muito gravado em mim. O pai e a mãe são os primeiros que causam frustração. Porque eles precisam dizer não, mas esse não é com amor. Por quê? À medida que dizer não é amor, de que forma? Me tirando e me livrando de coisas ruins. Então, eu preciso dizer não, também é uma forma de amar. Não, e o não do pai e da mãe é muito mais suave do que o não da vida, né? Com certeza. Porque o carinho, o amor de pai e de mãe é muito diferente do amor de outras pessoas. Com certeza. É um amor que se chega a Deus, né? Um amor incondicional. Um amor que não põe limites, né? Então precisa de não, precisa de... vamos sentar aqui, vamos resolver isso porque não tá certo. Mostrar que nem todo mundo é perfeito. Aliás, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, né? Eu tenho qualidades, eu tenho defeitos. E eu brinco lá em casa, eu falo assim, se vocês quiserem saber meus defeitos, senta aqui que eu conto pra vocês. Eu mesmo sei de um monte que vocês não sabem. Eu brinco com o pessoal lá em casa. Mas é verdade. A gente se conhece, a gente sabe onde a gente pode melhorar, onde a gente deve melhorar. Só que as pessoas hoje, elas também querem que as pessoas digam para elas aquilo que elas querem ouvir. E isso não é, muitas vezes, saudável para a nossa vida. Porque, muitas vezes, eu fico com medo, sabe? Eu tenho medo de uma coisa, das pessoas que bajulam muito umas às outras. Ai, você é perfeito. Ai, você é maravilhoso. Ai, você é isso. Toda hora. Isso é legal quando a gente tem uma medida. Quando excede, é perigoso. Ô padre, já que a gente está nesse papo gostoso, eu sempre o chamo. Hoje eu vou pedir para o senhor falar aqui pro pessoal direto comigo.
uma palavra de amor, de fé e de esperança. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que reconheça-se, se conheça e se valorize. A gente tem o grande defeito de olhar para nós mesmos e colocar muitos defeitos em nós. Nós temos a mania de achar que a gente não pode as coisas, de que a gente não é capaz, porque muitas vezes as pessoas disseram para nós assim: ah, você não é capaz, você não consegue. E se a gente assume isso para a nossa vida, a gente se torna escravo das opiniões. Não estou dizendo que opinião não é bom. Às vezes as opiniões são boas, mas a gente precisa olhar de que maneira que elas são ditas, da forma que elas são ditas. E o primeiro que precisa opinar sobre a nossa vida é Deus. E de que forma que a gente faz isso? Quando a gente pega a palavra de Deus lá em Mateus 6, ele diz assim: fecha a porta do seu quarto e fala no secreto com Deus. Então, quando a gente fala no secreto, Deus nos honra em público. Nem tudo a gente precisa dizer também para as pessoas. Nem tudo a gente precisa contar para as pessoas. Tem coisas que somente nós e Deus precisamos saber, mais ninguém. Então, a nossa vida vai ter referências quando nós entendermos que o primeiro que precisa saber de tudo que está acontecendo na nossa vida é Deus. Depois, aquelas pessoas que Deus for colocando, e o primeiro delas é a nossa mãe, nosso pai, que são pessoas que verdadeiramente nos amam, que a gente pode se abrir e contar todas as coisas. Cuidado com quem você acha que muitas vezes está do seu lado, mas infelizmente não te agrega nada, né? Guarde segredos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então muitas vezes nós estamos perdendo porque a gente está se abrindo demais para aquilo que não precisa se abrir e para quem não precisa se abrir, né? Então a gente tem que ser sutil, a gente precisa ser prudente e a gente precisa aprender que o amor de Deus por nós, ele é soberano e ele nunca nos troca. Igual o pessoal lá de casa fala pra mim: o que você vai fazer agora? Eu vou ter um tete a tete com ele lá. Não sei se ainda existe essa palavra. Existe. Eu vou ter um tete a tete com ele lá. Então, esse momento é só entre nós e Deus, né? Só. Mais ninguém. Padre Carlos, muito, muito obrigada por tudo sempre. Que Deus o abençoe. Amém. E eu quero mais, assim, o nosso papo, porque às vezes eu preciso. Vamos marcar. Eu preciso porque você aí de casa também precisa, às vezes, de um direcionamento. Entre em contato conosco, com a sua opinião é muito importante. Porque fazer o bem faz bem. E Deus é muito e é tudo na nossa vida. Fiquem com Deus e até semana que vem.